Programa Celeiro de Craques, com Paulinho de Brito, Paulinho o Mito. Paulinho de Brito vem chegando agora, mais energia na sua TV, trazendo tudo que você adora, informação com muito mais prazer. Alô, Baixada Vicentina, quem tem história tem prioridade, um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Se liga aí que já vai começar. Quem é destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Pra quem tem opinião. Olá, como vai, amigo telespectador da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo? Estamos começando o programa Celeiro de Craques aqui na nossa TV Unisantos, canal 12net 40.1 digital. Hoje eu vou ter o prazer, a honra de entrevistar o paulistano mais santista que eu já conheci, Dr. Márcio Ribeiro, ele que mora em São Paulo, mas logo estará morando aqui na nossa querida Baixada, provavelmente na cidade de Santos, ele que é um torcedor fanático, né? Dizem que eu sou fanático, eu acho que esse cara aqui é muito mais fanático do que eu. Prazer, uma honra bater um papo contigo. Prazer, já tive o prazer, a honra de participar do canal dele, Geral Santista Oficial, e foi um prazer, foi uma honra, e hoje, obviamente, retribuindo com a sua presença aqui, na verdade na Rádio Esplanada, porém fazendo o programa para a TV Unisantos. Mas conta um pouquinho da tua vida, você que a princípio queria ser professor de educação física e de repente enveredou pelo lado do direito. Na verdade, foi o teu pai com muita sapiência que colocou na tua cabeça: professor, tu vai morrer de fome, é melhor tu ser advogado. Conta um pouco da tua vida, tu que nasceu em São Paulo e tem o privilégio de torcer para o Santos Futebol Clube. Nós sabemos que os torcedores lá no Grande ABC são muitos, né? E também na capital, né? O Santos tem bastante torcida. Houve uma época, tu nasceu em 75, nessa época o Santos dividia Morumbi, Pacaembu com o Corinthians. Aí, depois, infelizmente, a coisa foi diminuindo, mas dizem que em 2050 a terceira idade vai ser maioria, por consequência vai ter muito santista. Isso é verdade, Paulinho. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Bom, falar um pouco de mim. Como você disse, eu tenho 47 anos, advogado assim, porque meu pai me forçou a ser advogado, na sabedoria baiana, como eu falo que ele tinha. Ele chegou assim, quando eu tinha 17 anos, eu falei, pai, quero ser professor de educação física, era um atleta, competia com artes marciais. Aí ele falou assim: ou você presta uma faculdade decente ou eu te arrebento. Aí eu fui pesar as coisas, assim, eu vou ter carro, não trabalho. Ele mandou eu prestar, ele não mandou eu entrar. Fui prestar direito, achando, não vou entrar, estudei minha vida toda no estado, tal. Quando eu vi, passei em 47º na USP. E aí tive que fazer a faculdade, sou advogado especialista em propriedade intelectual, casado, 2 filhas maravilhosas, 2 sereias da vila, a de 6 anos, a Rafaela, e a Beatriz de 17 anos, minha esposa, o nome Raquel, da sua esposa, Raquel. Que te dá a maior força no canal, né? Ela é o braço direito, esquerdo e o pescoço do canal, porque eu só consigo, por conta do trabalho do escritório, eu só penso assim nas coisas e ela vai executando. Minha filha mais velha agora também está ajudando, e aí montei o canal Geral Santista Oficial, quando meu pai já estava quase no término da vida dele, para ser a memória afetiva que eu tenho com ele. Como você disse, anos atrás, a torcida do Santos era grande. Eu lembro a primeira final que eu assisti, que foi em 1984. Eu estava com meu pai no Morumbi, 111 mil pessoas. O meu pai ali do lado, frequentador da Vila Belmiro desde 1980. Então o canal foi fundado para contar um pouco da história. Lá no canal tem o Evaldo, que é um dos escritores do Almanaque dos Craques, que faz essa parte estatística do Santos,
E ele conta a história, eu fico com a minha experiência de torcedor, também sou formado em gestão esportiva pela Universidade de São Marcos, então dou minhas pitadas ali. Tem o Kim Ribeiro comigo, que é o jornalista, que é aqui de Santos, né? É o Kim, né? E o Kim Ribeiro. Né? E agora eu estou com o Mr. Lelo, o Eusébio, que é o treinador, foi treinador da base do Santos nos anos 80, 90. Ele está comigo, ele faz análise tática. Agora tem um profissional. O Lelo que participou quando ele estava lá no dia, né? O Lelo, esse? Ele estava lá no dia. Isso mesmo, isso mesmo. Então ele era gente boa. Ele que revelou aí muito jogo baiano, quis passar pela mão dele, não passou. Teve vários jogadores aí que ele revelou. Está lá conosco, ele faz a parte mais profissional do canal, porque a gente acha que entende, ele entende, né? E é isso. Não, eu acho que futebol, eu sempre falei, eu falo num termo mais popular, qualquer trouxa entende de futebol. Tu pega uma partida de 90 minutos, todo mundo vai analisar da mesma maneira. Jogou mal, jogou bem, aquele jogador falhou. É que o jornalista, ele obviamente tem que dissertar um pouco diferente e tem que ter algo mais. É a mesma coisa advogado. Tu sabe fazer uma petição. Eu até sei, mas tu obviamente tem a tua técnica. Eu também não sei fazer cirurgia, né? Porque eu não sou médico, né? Sim. É que, lamentavelmente, dos tempos para cá, muita gente se autotitula jornalista quando não é, né? Agora, você falou em 84, aliás, diga-se de passagem, muita gente que se autotitula e falam bem, dissertam bem, não tenho nada contra. Eu acho que o sol nasceu para todo mundo, né? Você falou em 84, 84 foi uma jogada tricolor em cima do Corinthians, e graças ao chanceler, né, o senhor Milton Teixeira, que trouxe Serginho, Humberto e Zé Sérgio. Lembra dessa jogada? Lembro. Que dizem que o Serginho fez de canela, fez de peito de pé, pô. Ele só deu uma chapadinha assim, pô. E correu para o abraço. Correu para o abraço. Até correu errado, depois foi correr para... E diga-se passagem também, nós tínhamos mais torcedores do que o Corinthians. Que o pessoal fala, 30 milhões, mas a gente dividia com eles, entendeu? Nessa década de 84, e antes também, né? Meu pai sempre falou que a torcida do Santos chegou a dividir várias e várias vezes, não só contra o Corinthians, contra o São Paulo nós éramos maioria, Palmeiras também. Palmeiras também, e contra os times cariocas de massa, né, como o Flamengo, meu pai também falou que chegou a ver o Maracanã quase que meio a meio na época dele. Isso no Rio já tem uma segunda história, né? Por exemplo, na década de 60, 70, todo carioca, flamenguista, torcedor do Botafogo, Fluminense, Vasco, Bangu, eles tinham o Santos como segunda equipe. Inclusive tinha uma rádio lá, eu acho que é a Rádio Tupi, se não me falha a memória, quando narrava jogo do Santos, falava o time paulista mais carioca do Brasil. Até hoje parece que eles usam essa fala. Então o Santos tinha muita identificação e, graças a Deus, eu rezo um texto, porque eu sou católico apostólico romano, torcedor do Santos. O Santos ganhou tudo no Rio, não ganhou em São Paulo. Eu sei que tu é paulistano, mas eu tenho uma bronca desgraçada, porque a imprensa de São Paulo não gosta do Santos. Tu mora lá, tu sabe disso, e a melhor coisa que aconteceu para o Santos foi esses canais, porque a maioria dos canais falam do Santos, porque as TVs lá de São Paulo, grandes, e também as rádios grandes de São Paulo, eles não falam uma vírgula, eles falam 1 minuto, 2 do Santos e olhe lá, não é isso? Se muito, né? Se muito. Se muito. Você pegar todos os programas esportivos que passam em São Paulo, no máximo 5 minutos. Somando todos, aí você falar dos da Band, da Globo, todos, incluindo as rádios, né? Por isso que os canais, no caso aí a Geral Santista Oficial, ela tem uma grande audiência. Por quê? Porque fala do Santos, só do Santos Futebol Clube. É como o Armando dizia, o Armando falava assim, pô, mas o senhor só fala do Santos Futebol Clube, ele falava para qualquer um, meu amigo, manda o pessoal de São Paulo falar 10 minutos do Santos, que eu falo 1 hora aqui dos times de São Paulo. E não falavam. Porque ele trabalhou lá no Futebol com 11, sim, na Gazeta, e eles sempre preteriram o Santos Futebol Clube. Mas eu entendo. Sabe o que eu entendo, ô Márcio? É porque eles são frustrados, né? Na década de 55 a 74, o Santos mandou no futebol. Aí o que acontece? Os corintianos que nasceram em 54, igual o Juca Kfouri lá, esse pessoal, eles iam para a igreja e falavam assim, meu Deus, por favor,
faz com que o Corinthians consiga um campeonato, faz com que o Corinthians consiga quebrar o tabu contra o Santos. Aí o que acontecia? Deus não ouvia, porque Santos homenageia todos os santos. Até o São Jorge do Corinthians, que é meio macumbeiro, sim, também homenageia também. Aí os caras viravam ateu, porque eles não conseguiam essa proeza, né? É frustração, né? O pessoal fala da minha geração, da geração do teu pai, que Deus o coloque em bom lugar, fala, você tem bronca do Corinthians? Não, o Corinthians só dava sarro com a gente. A bronca que a gente teria que ter era contra o Palmeiras. O Palmeiras, volta e meia, beliscava um título em cima do Santos. Meu pai falava que o Palmeiras era o único que rivalizava com o Santos. O único. Em São Paulo era ele. E no Rio, né, era o Botafogo, segundo Botafogo. Botafogo era o clássico do, vamos supor, Real Madrid e Barcelona já foi um grande clássico há um tempo atrás. Sim. Hoje não. Então, era a mesma coisa, Santos e Botafogo, os dois times excursionaram. Na verdade, os dois times divulgaram bastante o Brasil lá fora. Mas o Santos, talvez até mais do que a própria seleção, eu sempre falo, Márcio, e às vezes as pessoas... Eu falo, não é porque eu nasci em Santos, porque eu sou torcedor do Santos, até meu signo é de peixe. Mas o que o Santos fez, ele deveria fazer parte do currículo escolar e ser considerado patrimônio nacional, porque ele fez muito mais do que qualquer vulto da nossa história. O Santos divulgou o Brasil lá fora. O Brasil era conhecido como o fundo de quintal da Argentina, a capital do Brasil era Buenos Aires. E quem mudou tudo isso foi o Santos Futebol Clube. Sim. Isso teria que ser um reconhecimento. No Rio de Janeiro, nós temos esse reconhecimento até hoje. São Paulo, capital, os caras têm bronca, porque é uma cidadezinha pequena. Vamos falar... O Beabá, no pé da letra. Qual é a cidade mais conhecida do Brasil? Rio de Janeiro? Santos é o mesmo patamar. Com certeza. Entendeu? São Paulo é a capital da América do Sul, importância econômica, mas não é conhecida como a cidade de Santos e Rio de Janeiro. Outra coisa também, o São Paulo foi tricampeão e o Corinthians e o Palmeiras na Libertadores, já que infelizmente eles não têm mundial, na era da internet. E lá, se for na Itália, ninguém conhece o Palmeiras e é de origem italiana. O Corinthians, que é de origem inglesa, né, que na verdade, eu não sei porque, Sport Club, Corinthians, só tem o paulista de português, né? Não é verdade? Verdade. É um negócio, o time mais brasileiro. O hino tem que ser retificado, está errado, né? Então, o Santos foi bicampeão do mundo, e pentacampeão brasileiro, fez tudo o que tinha que fazer, parou a guerra, na era do rádio. E até hoje o Santos é conhecido nos 4 cantos do mundo, se é que mundo tem canto. Isso é uma constatação, só que infelizmente o pessoal não aceita isso, né? E a imprensa de São Paulo, eu sempre falo, eles não aceitam nada, né? Eles têm que colocar os 2 dedos no ouvido ou no nariz, para não colocar em outro lugar, e rasgar, porque eles têm uma bronca tremenda, e sempre foi assim. Você é de São Paulo, tu sabe disso. É uma verdade que você está falando, Paulinho. Eles têm bronca. Fala bem próximo. Eles têm bronca, eles têm raiva, ranço, raiva. Né? Ainda mais agora que eu levantei um assunto junto com o Evaldo lá na Geral Santista, que nós vamos provar, já que falaram que o Palmeiras foi campeão em 51, nós vamos provar que em 68 o Santos é tricampeão mundial. Foi isso aí. Nós vamos provar que a Inter ia disputar o jogo, não veio, tu perdeu o primeiro e não veio, é isso aí. Então nós somos já que eles têm um mundial por fato, então vamos provar que foi um jogo lá, eles desistiram daqui, perderam lá, não vieram jogar aqui, e é equivalente a um campeonato mundial, né? E a história da Copa Rio é o seguinte, o Bangu foi campeão, acho que até o Corinthians foi campeão da Copa Rio, entendeu? Ou melhor, acho que acho que o Corinthians também foi. A Copa Rio foi criada para amenizar a frustração de 1950, quando nós perdemos o Uruguai pelo placar de 2-1 no Maracanã. Mais de 200 mil pessoas ficaram, né, tristes e com razão. Aí criaram essa Copa Rio para ser um alento, né? E ali é uma Copa, ela não é campeonato, não é absolutamente nada, né? Mas, obviamente, se porventura a FIFA reconhecer, que dê para o Palmeiras, né? Tu não conhece aqui, mas eu conheço. O lixão do Sambaiatuba, eu encontrei uma vez lá uma réplica de uma taça, Copa Rio 51, estava escrito embaixo Palmeiras, mas era de latinha, não valia nada. Nós vamos para os nossos apoiadores, daqui a pouco voltamos aqui com Márcio Ribeiro, ele que é advogado, torcedor do Santos, fanático e conhece de futebol, com certeza conhece muito de futebol. É rapidinho. Celeiro de craques.
Suporte e orientação em sua defesa, trabalhador. Falamos do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios do município de São Vicente, localizado na Avenida Marechal Deodoro, 1233, em frente à estação do VLT José Monteiro. Oferecemos aos nossos associados assistência jurídica, previdenciária e trabalhista. Na saúde, oftalmologista, odontologista, clínico geral, pediatra e ginecologista. Parcerias para os trabalhadores com a Clínica Ipiranga, Ozan e Célula Mater. Telefone 3468-9810. Venha defender seus direitos. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. No Supermercado Novo Sucesso, você encontra ofertas todos os dias, pão quentinho a toda hora, além de uma grande variedade de doces e bolos. Carnes frescas, frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. De segunda a sábado, das 6h30 às 20 horas. Domingo, das 7 às 14 horas. Supermercado Novo Sucesso. Rua Professor Antônio Pedro de Jesus, 788, Cidade Náutica. Grupo Paco Reciclagem, trabalhando com respeito e responsabilidade. Reciclando, transformando e fazendo o mundo melhor. O Grupo Paco é uma empresa de reciclagem que oferece serviço de coleta de recicláveis, trituração de documentos confidenciais, serviço de qualidade nas melhores empresas da região. Reciclando, transformando e fazendo o mundo melhor. Grupo Paco Reciclagem é sinônimo de tradição há 50 anos no mercado. Programa Celeiro de Craques. Voltamos com o segundo e último bloco do programa Celeiro de Craques aqui na TV Unisantos, canal 12NET 40.1 digital. Lembrando que estamos falando com o doutor Márcio Ribeiro, ele que também é o dono, entre aspas, né, do canal Geral Santista Oficial. Agora eu gostaria de falar um pouco do teu pai, né? Eu sempre falei, várias vezes na minha vida, eu sou filho de portugueses da Ilha da Madeira, tenho muito orgulho disso, e o meu pai adorava os nordestinos. Ele dizia que o único povo que prestava aqui na Baixada era o nordestino, porque o resto gostava de samba, futebol e fumar maconha. Meu pai era bem escrachado, né? Ele falava na cara, na lata, e os nordestinos ele adorava. Ele dizia, o nordestino tem palavra, é decente, é honesto, se deve e paga. Meu pai tinha mercearia e vendia fiado e nunca tomou chapéu de nordestino, de santista, vicentino, com certeza ele tomou muito chapéu. Eu é que habilmente conversava com os caras e gentilmente fazia pagar, né? E isso ele passou para mim. Então a maioria dos meus amigos nordestinos, quando eu vejo um cara nordestino, eu sempre falo, pô, tu é nordestino? Pô, tenho orgulho das tuas raízes, porque o nordestino é diferenciado. E digo mais, aqui no meu tempo de moleque, ele era ridicularizado. Baiano é sinônimo de trouxa, assim como no Rio, Paraíba é sinônimo de trouxa. Aí tu vai para o Nordeste, tu só toma tapa de pelica. Os caras te recebem de uma maneira hospitaleira simplesmente fantástico, incrível. Se você chegar lá no sertão, pode ter 30 pessoas, tiver um pãozinho, chegar com mais 10, eles dividem. Aqui não faz isso. Então eu acredito que você tem um orgulho danado do teu pai e você criou o canal Geral Santista Oficial para homenagear teu pai, que tu é santista por causa dele, né? É verdade. Quando eu assim, não tenho muito, eu fico até um pouco ainda emocionado por falar dele. Ele veio de Catolés, uma cidadezinha lá na Chapada da Diamantina. Até hoje essa cidade tem 7 ruas, né? É o filho mais novo de 8, né? Chegou aqui com 17 anos para estudar, mas como ele mesmo falava, eu fui vagabundo, viciei em jogo, descobri a profissão de garçom, que ele ganhava de gorjeta no final de semana, nos clubes que ele trabalhava lá em São Paulo, que ele ganhava no mês no outro trabalho que ele... Aí ele falou, não, eu vou trabalhar só de final de semana. Trabalhou 3 anos assim, comprou o primeiro boteco dele, né, que ele viveu em comércio, e aí venceu, chegou lá da Bahia, em São Paulo, venceu, me criou, me pôs numa faculdade, eu fui o primeiro da família dele a fazer uma universidade,
né? E me fez ser santista numa época que era difícil, né? Porque eu nasci em 75. Tu nasceu na pior época. Aí, até 78, que 79 que nós fomos campeões. 79 foi campeão, depois 84, né? Sendo roubado em 83, diga-se de passagem, aquele título contra o Flamengo, que era o brasileiro. Pênalti em cima do Pita. Isso. E aí, meu pai me ganhou para o Santos, me levando e contando a história do Santos, né? Falando de Pelé, falando do seu Pepe, do Mengalve, do finado seu Zito, do Coutinho. E contava a história para mim assim, era coisa maravilhosa assisti-lo, ouvi-lo, né? E assim, eu parava, ele falava comigo, era a mesma coisa que eu estivesse aqui contigo, eu ficava assim, parado, só de olhar. Aí comecei a pesquisar a história na época ainda, que era gostoso, né? Você ir numa biblioteca, hoje a pessoa não sabe, minhas filhas, por exemplo, não sabem o que é isso. Ir lá, pegar um livro, né? E mas hoje está melhor, o Google mostra tudo. O Google mostra tudo. Mas mostra imagens, né? Mostra as imagens, mostra os gols, mas assim, que na época tinha aquele negócio aí e eu ia com ele, né? E aí ele me fez frequentar a Vila Belmiro desde 1980. Tanto que hoje, né, eu tatuei eu e minhas filhas aqui, entrando no portão que ele entrava e sento na mesma cadeira do último jogo que eu assisti com ele, que foi um Santos e Palmeiras em 96. Em 96 ele foi destratado ali ao redor da Vila Belmiro por um dirigente da época, e ele falou, não veio mais aqui. Aí eu mantive a tradição de sentar no mesmo lugar que ele senta, portão 1 e 2, seção 201, cadeira H25, ali que eu sento, né? E quando ele ficou ruim mesmo nesse ano, ele falou, poxa filho, você fala bem, faz um canal, conta a história do Santos, faz o que eu fiz por você, porque a torcida do Santos está diminuindo. Tá. Né? E eles precisam saber, palavra do meu pai, né? Precisam saber que o Santos não é de Robinho para cá. Que o Santos tem uma história muito bonita, etc. Tal. E assim nasceu a Geral Santista, para homenagear o meu pai, para me ligar à melhor memória que eu tinha, assim, de ver ele no estádio comigo. Era um momento que ele estava alegre, era um momento assim que ele descontraía, né? E isso, agora eu estou repassando isso para as minhas filhas. Ele chegou a me ver no Esporte por Esporte. Chegou a te ver no Esporte por Esporte. Você e o seu Armando, o né, Armando que também. Ele era um fã, né, assistia muito e ele falava tanto de você quanto do Armando, que vocês não fritavam bolinho, que era o termo que ele utilizava. Se tinha que mandar para aquele lugar, mandaria. E tu sabe que eu e o Armando, a gente tem muita particularidade. Ele é meu ídolo, né? O Armando sempre foi meu ídolo, eu sempre falei nos 4 cantos da Baixada. Mas ele é descendente de português com espanhol. Ele é do signo de Peixe e eu também, que ele nasceu 17 de março e eu 24 de fevereiro. Então tinha muita coisa em comum em relação ao Armando. E o Armando também era um doce de pessoa, mas se deixasse ele fora do sério, ele era jogo duro. Mas é legal, né? Fazer essa homenagem pro teu pai. Sim. Teu pai se chamava? Diorginir Ribeiro Bastos. Diógenes. Diorginir. Diorginir, nome vogal. É porque o nordestino, ele sempre pega, por exemplo, Ademar, é A de um, D de outro, ele fazia essa junção. O português também é meio, faz uns nomes. Eu tenho um irmão que já faleceu também, eu nunca vi o nome dele em lugar nenhum, só minha mãe que gostava de dizer Urbino. Eu já vi Albino, Urbino, só conheci meu irmão. Então, a família do meu pai é de origem portuguesa também, né? E eu vim descobrir, Guilherme, meu pai de Diorginir, que foi registrado errado. Meu pai me registrou errado. Isso parece que era uma tradição de família. Aí eu descobri o ano passado, quando a irmã dele faleceu, minha tia, eu chamei ela por 46 anos de tia Alva. Aí eu que tive que fazer a questão do enterro dela e tal, é Alvará. Alvará. Então, é uma tradição assim que tem na família portuguesa, a família a descendência portuguesa, e meu pai era de 18 de fevereiro. Também era de Peixe também? Era de Peixe. Tá vendo? Então nasceu um dia depois do Armando, né? Isso. O meu nome era para ser Paulo Sérgio, antes do cantor. Aí meu pai desceu o Morro da Penha, quando eu nasci na Casa de Saúde de Santo, meu primeiro lugar que eu fui morar foi o Morro da Penha. Certo. Ele desceu com o meu padrinho, cheio de manguaça, chegou ali na Amador Bueno, que a gente só era registrado ali, né? Aí subiu lá as escadinhas. Qual é o nome? Paulo César. A minha mãe morreu me chamando de Sérgio. Essas mancadas acontecem. Né? Ele tirou 2 nomes, meu. Meu nome era de batismo, minha mãe escolheu Márcio Luiz Ferreira Ribeiro Bastos, que o Ribeiro Bastos é dele. Aí ele fez Márcio Ferreira Ribeiro. O meu avô, por parte de mãe, é José Ferreira. Ele colocou Sebastião Ferreira. Ele estava bem, assim, né, sabe? Calibrado. Meu pai também gostava
Depois do meio-dia ele tomava as cajibrinas dele, mas era tranquilo. Aí a minha mulher chegou e falou, ó, mas você não vai errar com as nossas filhas. Aí eu anotei, fui lá, eu registrei certinho. Aí ali acabou. Porque a gente acaba dando mancada, né? Mas conta a respeito do Geral Santista, que está aí fazendo muito sucesso, né? Graças a Deus, nós estamos desde 31 de maio que começamos, né? Recebemos você lá, já recebemos o Rally Rodrigues, fizemos algumas homenagens ao Baiano. Ao Ayrton Lira, Gilberto Costa passou lá conosco, o Rally Rodrigues, até um abraço para ele, que foi por indicação sua. Gente boa, que Rally passou Rodrigues conosco lá. Né? Estamos aí aumentando nossos números de inscritos. Vamos fazer alguns quadros novos, né? Dentro do Geral Santista. Temos agora uma chancela através do Maradei, da assessoria de imprensa do Santos Futebol Clube, para estar acompanhando o infantil e o futebol feminino. Podemos ir em loco, né? E o ano que vem, se tudo permitir, você estará conosco narrando alguns jogos do Santos Futebol Clube. Com certeza, com o maior prazer. E é isso que a gente tenta fazer lá, né? Contar a história do Santos, debater o dia a dia, né? Criticar com uma crítica construtiva, né? Que possa apontar o caminho, não só criticar por criticar, porque eu acho que isso não leva a nada, né? Mas... né, os erros que estão tendo hoje, né, não dá para a gente falar de uma outra forma. Né? Isso é infelizmente, né? Infelizmente o Santos hoje não vive um grande momento, mas o importante é que o Santos é incaível, né, Márcio? Isso lá é verdade, ele não cai. A gente não cai nunca, né? Infelizmente o nosso tempo acabou, meia hora é pouco tempo, que na verdade são 23, 24 minutos. Quero dizer que foi um prazer, uma honra falar contigo, e provavelmente no próximo ano você estará dentro de um projeto que a gente pretende fazer, contar com a tua sapiência, contar com a tua participação, que ela vai ser imprescindível para nós aqui no Celeiro de Craques. Tuas considerações finais. Bom, eu fico honrado pelo convite, né, por ter participado aqui contigo no Celeiro de Craques, né, e dizer que estou à disposição sua para o que precisar. Mandar um abraço a todos os telespectadores aí e os teleinternautas aí que pode estar passando também pela internet, né, e dizer que é sempre bom estar com amigos. O Santos tem me trazido boas pessoas como você e tantos outros que eu venho conhecendo desde que abri o canal. Tá certo. Quando é que tu faz aniversário? 14 de julho. Vou comprar um Presto Barba para você, que ele está parecendo o Viking, né? É brincadeira. Um abraço. Forte abraço. Fique com Deus. Destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de Craques, futebol, paixão. Entrevistando mais um campeão. Celeiro de Craques, futebol, paixão. Entrevistando mais um campeão. Pra quem tem